abrir a escritura na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Eu vou ler novamente aqui a porção que lemos na semana passada, do versículo 14 ao 21, para nós podermos dar o seguimento e, se o Senhor permitir, nós concluirmos ainda hoje esse capítulo 3, tá bom? Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a sua riqueza, ou para que segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais conformados sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Interessante como se percebe claramente como que parece que o apóstolo ele faz no final do capítulo 3 uma palavra final, né? Parece que a carta se conclui aqui. Aqui é como se ele fizesse uma doxologia, um encerramento, palavras de adoração, louvor e glória, como se encerrasse aqui a carta, mas segue-se ainda mais 3 capítulos, o que dá a entender claramente que no capítulo 3 encerra-se a primeira parte dessa epístola e o capítulo 4 começa, portanto, a segunda parte. A primeira parte, geralmente voltada à questão ortodoxa, né? A questão da apresentação da verdade, a questão do querigma, a proclamação da verdade, e a parte 2, os capítulos 4 a 6, a aplicação da palavra. Ou seja, como que essa palavra apostólica da primeira parte, ela agora é aplicada, ela é compreendida de modo prático no viver dos cristãos. Primeiro ele apresenta a verdade, em seguida ele faz um rogo para que aquela verdade apresentada saia do âmbito intelectual, do âmbito do conhecimento da mente e entre para o conhecimento do espírito. Somente quando a verdade entra para o âmbito do espírito é que ela produz fruto real dentro de nós. Interessante como que no capítulo 3, do 14 ao 21, só revisando com os irmãos aqui, o apóstolo ele começa no versículo 14, dizendo que ele orava, portanto, para que a igreja de Éfeso, assim como todos os leitores dessa carta, porque as cartas não se destinam única e exclusivamente a alguma igreja, mas tem apenas um destinatário imediato, mas enquanto verdades do Evangelho, ela se perpetua por todas as gerações, mas Paulo diz que se colocava de joelhos, né, diante do Pai, de quem toma nome toda a família no céu e sobre a terra, para que segundo a sua riqueza de glória, o Senhor nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Ou seja, a partir do momento que ele apresenta a economia de Deus, do ponto de vista, primeiramente celestial, capítulo 1, depois dá um salto à terra, capítulo 2. Capítulo 3, ele mostra que esse mistério apresentado sob 2 perspectivas. Capítulo 1, a visão celestial. Capítulo 2, a visão desse propósito, do ponto de vista terreno. Ele apresenta como que isso consistia num grande mistério. Ou seja, o fato de Deus ter um supremo propósito, ou que seja, ter um propósito eterno, que inclui a salvação dos judeus e dos gentios, quebrando toda a ideia da parede da separação, quebrando o problema da inimizade, tirando o problema dos rituais específicos do judaísmo, os problemas legais da lei de Moisés, para que o Cristo de Deus seja Ele próprio, não somente o justo, mas o justificador de todo aquele que exerce fé nele. Por isso que o capítulo 2 mostra a cruz
como centro para onde todas as coisas convergem, seja o passado ou seja o futuro, ou que seja o mesmo presente, tudo convergindo ali no mistério da reconciliação, a cruz, o epicentro do encontro, ou melhor, o epicentro de onde explode ali o amor de Deus para a humanidade, mas também o centro onde todos se encontram e se reúnem em torno do Cristo, e constitui com Cristo um só corpo com Deus, todos agora participantes de uma mesma filiação, tendo a Deus como Pai, e o Espírito que nos dá acesso à experiência dessa filiação divina. Mas tudo isso, todo esse propósito traçado, capítulo 1, 2 e 3, Paulo diz agora que é necessário que haja uma vitalidade no espírito humano. Versículo 16: para que segundo a riqueza de sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu espírito no homem interior. Veja que coisa interessante. O capítulo anterior, capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, ele faz também uma oração. No capítulo 1, versículos 15, ele diz assim em diante: por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então veja que ele ora aqui no capítulo 1, ou pelo menos ele está dizendo que ele orava pelos irmãos, ele orava pela igreja. Versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de revelação e de sabedoria, para que essas verdades sejam não somente compreendidas no âmbito intelectual, mas sejam compreendidas com os olhos do coração, no espírito. E agora no capítulo 3 ele diz que ele também orava para que não somente nós tivéssemos a compreensão intelectual, não somente a compreensão no espírito humano, a revelação intuitiva do espírito, mas que agora nós tivéssemos o poder e a potência dessas verdades agindo poderosamente em nós para nos levar a um alvo. Esse alvo que toda vez, ou todas as vezes que nós o apresentamos, não poucas pessoas consideram uma utopia. E várias pessoas com quem eu converso, ou a quem eu ouço, o que elas dizem? Que é bonita essa mensagem, que é muito bacana. E até dizem assim que, poxa, é uma das mensagens mais puras que eu já pude ouvir, mais coerente com a verdade. O grande problema é o distanciamento que se vê entre esse alvo, que nós falaremos hoje, com a experiência disso. Então não é sem razão que Paulo diz que ele orava para que nós fôssemos completamente enriquecidos, ou que o Senhor nos concedesse que sejamos fortalecidos com o poder. Ou seja, ele diz que é necessário uma ação do Espírito em poder em nós, para que nós alcancemos e experimentemos e provemos o alvo final das verdades da economia de Deus aqui apresentada. Que verdade é essa? Veja o que ele diz no versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então coloque na seguinte ordem aí: ele orava para que, uma vez que o poder de Deus, ele, por meio do Espírito de Deus, operasse em nós, o primeiro ponto, que o Espírito de Cristo, que Cristo habite em nós. Esse é o primeiro ponto. Que haja uma habitação. Segundo, habitando Cristo em nós, pela fé, que nós agora estejamos arraigados em amor. Olha como que existe como eu posso colocar, como que a verdade acerca do amor vai ganhando mais e mais dimensão,
Primeiro é dito no Antigo Testamento: devemos nós amar uns aos outros, ou amar ao próximo como a nós mesmos. Vem Cristo e diz que nós devemos amar o outro como Cristo nos amou. Ensino do apóstolo Paulo. Agora já é dito aqui que nós estejamos arraigados em amor. Arraigados, essa palavra arraigados vem de enraizados. Lógico, uma figura de linguagem. Aqui uma palavra conotativa, simbólica, que vem, é como que uma árvore estivesse com as suas raízes totalmente fundadas, enraizadas, seguras. Então Paulo diz que nós devemos estar totalmente arraigados, fundamentados, com o nosso coração, alma, mente, totalmente tomado por esse amor. Então é uma dimensão muito grande. Muitos consideram isso como uma utopia, mas este é o alvo do Evangelho, e Paulo vai chegar concluindo lá no finalzinho que Deus pode fazer muito mais do que isso, né? Mas a princípio vamos enumerando. Uma vez que nós tenhamos esse Espírito de Deus enquanto uma força, uma potência, um poder operando em nós, primeiro, Cristo habita em nós. Segundo, nós estaremos arraigados e alicerçados em amor. Terceiro, vamos compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor, que excede todo o entendimento. Olha o paradoxo. Se o amor excede todo o entendimento, como podemos nós compreender a altura, a largura, a profundidade desse amor? Então veja que somente por meio de revelação e por meio do Espírito de Deus agindo em nós é possível isso acontecer. E então, por último, ele diz que assim seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre esse amor enquanto o alvo final da nossa salvação. Infelizmente, quando os crentes falam sobre o alvo final da salvação, eles pensam no céu, num paraíso, roupas brancas, coroa na cabeça, tocando harpas, cantando no coral. Ou seja, eles querem um mundo fabuloso, né? Deus sentado no trono, Jesus do lado direito, o Espírito Santo possivelmente do lado esquerdo, né? Os anjos cantando, batendo as asas, anjo para lá, anjo para cá, tanta asa batendo e eles no meio cantando, né? O céu não pode ser quadrado, deve ser uma abóboda assim, numa safira, né? Azul. Ou seja, eles pensam sempre isso como alvo. E veja como a Escritura, quando lida do ponto de vista correto, que é o ponto de vista orgânico, nos leva a compreender que o Senhor está nos levando a nos tornarmos, em termos possíveis, cheios da plenitude de Deus. Já imaginou que expressão mais poderosa? Sermos tomados. Tomado significa que não haverá em nós nenhum espaço para qualquer outra coisa, porque Deus, na sua plenitude, Ele vai nos ocupar plenamente. Quando eu digo Deus, na sua plenitude, entenda que uma gota do ser de Deus é em si mesma plena. Então não é que nós seremos capazes de conter Deus na sua plenitude, mas Deus, enquanto a natureza divina plena em si mesma, em nós, nos encherá plenamente. E quando isso acontecer, seremos nós uma expressão daquilo que Ele é. E essa expressão é o amor de Deus. Então, como eu dizia agora há pouco, quando nós falamos sobre o amor, não poucas pessoas, talvez até nós mesmos, não raras vezes, pensamos nisso como uma grande utopia, pensamos nisso como algo que não se pode alcançar. Ou seja, no âmbito do discurso é muito bonito, no âmbito da prática parece algo impossível. Há um distanciamento entre o que nós somos e praticamos e entre essa verdade tão profunda. Ocorre que, do ponto de vista carnal,
Essas pessoas que assim dizem têm razão. É impossível para o homem ego chegar a esse nível de amor. O problema do homem ego é que ele não compreendeu ainda que não existe saída para ele. O homem ego, ele quer ser algo. O homem ego é o homem que, uma vez desintegrado de Deus, ele quer ser no sentido negativo. Ele quer realizar no sentido negativo tudo aquilo que Deus pode realizar por ele. Ele quer produzir a sua própria segurança. Ele quer produzir o seu próprio alimento, construir sua própria cidade. Tudo o que ele faz, ele confere a si mesmo. Não é sem razão que tão logo Caim, ele se retirou da presença de Deus, ele construiu uma cidade e deu o nome da cidade do seu filho, deu o nome de homem, para representar uma civilização humana, ou seja, fruto do esforço humano, fruto da capacidade humana. A genealogia de Caim no capítulo 5, ou melhor, capítulo 4 de Gênesis, salvo engano, quando constrói ali a genealogia de Caim, nós devemos pensar, estamos falando do homem ego, tá? Do homem ego, para chegar até nesse ponto da sua condição em relação ao amor, enquanto utopia. Então, não sair do assunto. Então, esse homem ego, nós vamos encontrá-lo em Gênesis capítulo 3, em Adão, quando se desintegra de Deus, no seu desenvolvimento em Caim. E de Caim é dito no capítulo 4, versículo 26 de Gênesis: retirou-se Caim da presença de Deus e foi habitar numa terra distante chamada Nod. Pense nisso. Essa história de Caim não é a história de Caim, é a nossa história. Caim está ali como protótipo. No âmbito da revelação das Escrituras, Caim fala do homem, da humanidade. Retirar-se da presença de Deus, ontologicamente impossível, só é possível no âmbito da consciência e do coração. Se retirou da presença de Deus, como dissesse, não preciso de ti, e ir para uma terra distante, como que dissesse, eu vou construir a minha própria vida. Chegando lá, ele constrói uma cidade, dar a ela nome de homem. E aí, quando vem a genealogia de Caim, é dito que seus filhos se tornaram os pais de um processo civilizatório, de todo um processo industrial. Cuidado, porque se você quiser levar isso para o âmbito histórico, alguém pode questionar tudo isso. Mas o que a Escritura quer nos trazer, ou o que Deus quer nos ensinar na Escritura, no âmbito desses protótipos e no âmbito da revelação, é que essa civilização sem Deus, esquece o aspecto histórico, não pensa em Caim, pensa na humanidade. É uma civilização, é um homem, é uma humanidade que se retira da presença de Deus no seu coração, na sua consciência, e se põe agora a fazer tendas, a criar gados, a fazer instrumentos cortantes, instrumento musical, a arte, a cultura, os cosméticos. Ou seja, todas essas coisas que o homem produz com vistas ao seu próprio prazer, à sua segurança, ao seu desfrute, a si mesmo. A ideia não é que não se pode ter essas coisas, mas a ideia é que o homem agora confia negativamente em si mesmo e confere a si mesmo tudo aquilo que é dom de Deus. Ao passo que quando você compara este homem ego visto em Caim com Sete, que é a outra genealogia, né, do outro filho de Adão, são duas genealogias, capítulo 4 e 5, uma para falar do homem ego, a outra para falar do homem espiritual, do homem separado, do homem que vive na dependência de Deus. Ao contrário de Caim, que se retira da presença de Deus e vai para uma terra distante, é dito que Sete gerou um filho chamado Enos, e daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Duas genealogias que falam de duas disposições de coração, de duas possibilidades. O que começa em Gênesis capítulo 1 e 2 e 3, como árvore do conhecimento e árvore da vida,
que gera morte, gera vida, está em Caim e está em Sete, saindo da presença de Deus, invocando o nome do Senhor. É uma corrente. Isso vai até o Apocalipse. Então a revelação, ela é muito simples, não é? Desde que nós não nos envolvamos ou não nos perdamos nos labirintos da história bíblica e colhamos o que é essencial. E essa genealogia dos que invocam o nome do Senhor, e a critério, enos significa aquele que é fraco, frágil e mortal, ou seja, aquele que reconhece a sua fragilidade e porque sabe que é fraco, invoca o nome do Senhor. Sobre essa genealogia, ou melhor, sobre esses que compõem a genealogia, é dito que eles viveram, cresceram, geraram, viveram e morreram. Interessante. Se alguém me perguntasse, pastor, esse povo aqui, descendente de Sete, será que eles construíram tendas? Óbvio, onde eles morariam? Será que construíram casas? Certamente. Mas nada disso é dito. É dito que eles viveram, cresceram, geraram e morreram. Então, fulano que gerou o cicrano, e cicrano então cresceu, viveu, gerou e morreu. É uma genealogia de viver e gerar, viver e gerar, viver e gerar. E essa outra genealogia de Caim, tem aqueles que constroem tendas, que criam gados, instrumentos cortantes, cria música, instrumentos musicais, cosméticos, aí em seguida vem um tanto de misérias. Então nisso aqui, de Caim, atenção, cria gado, tenda, não há nenhum mal nisso. Mas veja o significado. Aqueles que, porque se retiraram da presença de Deus, porque abriram mão do manancial de águas vivas, esses agora precisam dessa força do seu próprio braço. Agora já esses invocam o nome do Senhor, então em termos espirituais, entenda, nada precisam fazer. Deus dá aos seus filhos enquanto dormem a ideia de que, ainda que eles trabalhem, ainda que eles produzam, ainda que eles construam, a ideia é tudo vem de Deus. Nós apenas vivemos, apenas geramos, apenas vivemos para Deus, porque tudo é dele, e se nós realizamos, é Ele em nós, pela capacidade, pela força, pela inteligência, que realiza. Bem, voltando a Efésios, este homem ego, negativamente, confere tudo a si próprio. Mesmo nós cristãos temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Porque, por exemplo, você hoje tem saúde, tem força, tem um emprego, tem um salário, tem uma aposentadoria, você tem uma poupança, você tem uma casa, você tem um carro, você tem filhos. Nós temos muitas coisas e nós trabalhamos arduamente para conquistar essas coisas. Nessa terra aqui ninguém conquista absolutamente nada sem luta, sem esforço. E aí é o momento, ou a ocasião em que nós podemos nos trair, por causa do esforço despendido, considerar que todas essas conquistas são nossas. Aí caímos na linhagem de Caim. Então, embora nós nos doemos, trabalhemos, estudemos, busquemos, construamos, devemos sempre manter a clara ideia, a verdade no coração, tudo provém de Deus. Não tem texto mais lindo do que aquele de que Davi, quando ofereceu a Deus os materiais para construir o templo, quando ele disse ao Senhor: Senhor, receba todas essas dádivas, que das tuas mãos nós recebemos e vô-la entregamos. Acho que essa ideia é muito extraordinária. Esse é o coração da genealogia de Sete, de Enos. Então o homem ego, negativamente no plano material, confere tudo a si. Não raras vezes, mesmo nós eu falo, nós que estamos buscando, nós que temos entendimento, que já compreendemos, muitas vezes nós acabamos por conferir a nós essas coisas. Temos que tomar um cuidado muito grande. Por todos os efeitos, o homem ego é aquele que não pensa em Deus, ele pensa em si. E alguns até falam assim, que Deus que nada, não deixa eu trabalhar não para ver se eu consigo. Como se porventura esse homem ego fosse capaz de abrir os olhos de manhã por si próprio. Esse homem ego não entende, ele está lá na casa dele lá,
ele tem um grande dia de trabalho, ele ignora Deus, mas ele não sabe que ele comeu na noite anterior um macarrão que foi feito meio-dia, ficou fora da geladeira à tarde, e tinha umas rodelinhas de ovo em cima, tal, mas não estava azedo, estava tudo certinho. A esposa esquentou e de repente ele comeu e ali ele pegou uma bactéria, uma salmonela, e no dia seguinte ele não tinha condições de se levantar e ir ao trabalho. Ou seja, vem uma bactéria invisível, porque o homem ego é tão poderoso, e a bactéria, coitada, ela não é nem mesmo visível a olho nu. Não é? Se fosse uma formiga já era alguma coisa, mas não. O homem ego é muito poderoso. Aí vem uma bactéria e simplesmente o inutiliza. E aí ele não reconhece que não está no seu poder. E às vezes você pode comer uma comida fresca, não tem problema. Às vezes uma gripe te deixa de cama. Ou você pega um coronavírus, fica impossibilitado, amanhã internado, depois de amanhã entubado, do dia seguinte sepultado. Ou seja, onde está o poder da minha existência? Não está na minha mão. A força com que eu trabalho, a inteligência com que eu trabalho, não estão no meu poder. O homem ego não entende isso. Ele confere a si. Ora, imagine que quando esse homem ego, preste atenção, ele se converte, e ele, portanto, transita da linhagem de Caim para a linhagem de Sete, de Enos. Pastor, é possível? Sim, é possível, naturalmente, desde que essa pessoa, esse homem ego, compreenda que ele não tem saída, ele não pode servir a Deus dessa linhagem, ele tem que mudar de raiz. Mudar de genealogia é mudar de raiz. Então ele tem que morrer aqui, não tem como eu hoje sair da minha árvore genealógica e ir para a árvore genealógica de uma outra pessoa, sem que eu morra e nasça de novo naquela linhagem. Então não é uma transição formal, não é uma transição ritual, não é uma transição material, só pode ser orgânica. Esse homem ego precisa morrer e nascer de novo na nova linhagem. O problema, e aqui eu me situo exatamente no texto e na problemática que nós instauramos no início, é que essa transição orgânica de morte e novo nascimento não acontece num momento único. Puxa, seria tão bom, morreu para o velho homem, pronto, nasceu para o novo homem, tudo resolvido. Mas não, esse processo, essa experiência orgânica é processual. De modo que coabitam em nós, nesse processo, duas consciências. Onde diz isso na Escritura? Olha, quando Paulo diz aos cristãos da Galácia que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, então há duas forças, há duas consciências lutando dentro de mim. Por isso é dito que eu devo andar no Espírito e não satisfazer as obras da carne, porque há carne e há Espírito. Então há Caim e há Enos. Vocês entendem? Nós somos um pouco misturados ainda. Esse processo, ele não acontece de uma vez só. Aí, quando acontece de nós olharmos para o alvo da nossa experiência, que é o amor, não raras vezes, isso nós vamos ensinar a vida toda assim, nós queremos obedecer o mandamento do amor a partir do homem ego. Sabe a confusão? É que como há homem ego em mim, e eu tenho a mensagem do Evangelho, ou melhor, como em mim há carne e espírito, como em mim há Caim e há Sete, que é Enos, como em mim coabitam duas consciências, não raras vezes o cristão, ele quer servir a Deus a partir do homem ego. Então, se o homem ego negativamente conferia tudo materialmente a si, agora ele quer fazer as coisas espirituais por meio da sua capacidade egóica do homem ego, pela força do ego.
E aí, tudo que o homem ego consegue fazer é ir para a igreja. Sair de casa e ir para o culto. Ele consegue. Até porque isso puxa. Inclusive eu vim agora de casa, parei ali no semáforo, e aí vinha uma família. Um senhor com a Bíblia na mão, uma senhora com uma criança no colo, e um garotinho assim de uns 10, 11 anos. Então era uma família, todos, cada um com sua Bíblia, indo para uma igreja em plena quarta-feira. Fiquei pensando, quando uma família desse modo, família inteira, vai para o culto numa quarta-feira, de duas uma, ou vai porque existe uma escravidão da religião, e o ego, o homem ego, portanto, precisa corresponder à religião para que ele conquiste o céu, para que ele conquiste a bênção, para que ele conquiste o favor divino, ou então é uma família muito plena do Espírito, muito ganha, o que eu acho muito difícil. Vocês entendem? O nosso grande desafio, foi o que eu tentei transmitir domingo passado, só tentativa mesmo, é exatamente nós vivermos essa verdade do Evangelho em amor, em liberdade. Ser livre. Por que eu congrego? Por que eu ajudo uma instituição de caridade? Por que eu estendo a mão? Por que eu perdoo? Por que eu não falo mal dos outros? Por que eu oferto à igreja? Por que dou esmolas? Por que fazer isso ou aquilo? Essa é a grande questão. Puxa, se você faz porque você é livre, porque você doa, porque você ama, e não existe nenhuma acusação, nenhuma ameaça, isso é a vida de Deus. Isso é o amor. Mas a primeira coisa que acontece quando alguém consegue se livrar do engano da religião na sua mente, é agora se tornar um homem ego, que se apoia na graça e misericórdia de Deus, para nada fazer, nada entregar, para não abraçar, para não estender a mão, para ser o crente, aquele crente infiel e negligente, em nome da graça e misericórdia divina. É homem ego. Puxa, quão difícil é compreender essas coisas. Muito difícil. É difícil compreender mesmo no plano intelectual. Eu falo para o diz que não está me entendendo. O pastor fala, não entendo nada que ele diz. Já ouviram alguém dizer isso? Não entendo nada. Ele começou lá em Efésios, depois foi para Caim. Está vendo? Não percebe o que eu estou dizendo. Então, quando o homem ego, agora, positivamente, vocês observaram que eu falei negativamente e agora positivamente? O homem ego, negativamente, ele confere tudo material para si. Positivamente significa, agora tudo que é espiritual, o homem ego quer praticar. E aí ele só consegue ir para a igreja. Ele só consegue dar o dízimo. Dar dízimo. Ele consegue. Lógico que depois, quando ele tiver a compreensão que o homem ego não serve para nada, tem que morrer, aí ele não vai mais congregar e nem vai mais dar o dízimo. Isso é verdade. Até que ele seja ganho pelo Espírito. Mas o fato é que o homem ego agora, nos aspectos espirituais e, portanto, positivos, ele agora quer servir a Deus. Então ele só consegue ir para a igreja, só consegue dar o dízimo, ele consegue parar de beber, né, de fumar e de dançar, de cantar músicas do mundo. Isso ele consegue fazer. Mas ele não consegue deixar de ser egoísta, avaro, impuro, adúltero, falador da vida alheia. Ele não consegue amar, não consegue perdoar. Por isso é uma utopia. Então eu disse, quem diz que é uma utopia, num certo sentido tem uma razão. Porque se o olhar deles é do homem ego, isso é utópico. Ou seja, nunca o homem ego vai chegar nesse nível aqui de Efésios 3. Nunca. É utópico. Então, quem diz que é utópico está plena razão. Plena razão. O problema é que o entendimento das Escrituras, a revelação,
é que esse homem ego, ele não serve para Deus. A ideia é que somente morrendo para uma linhagem se renasce na outra. São dois reinos, é o reino de Deus, o império das trevas, é o céu, é o inferno, é a luz e as trevas, é Deus, né, e Satã, é o Logos e o Lúcifer, a árvore da vida, a árvore do conhecimento. Então a Bíblia toda constrói essas duas linhas. Não tem como você criar qualquer outro entendimento, mas tudo isso entendido dentro do homem e não fora dele. Então é impossível para o homem ego amar. Toda vez que alguém tenta amar e não consegue, esse é o sintoma, é o sinal de que ele está no caminho errado. A intenção é boa, mas o homem ego não vai conseguir absolutamente, porque o homem ego, o nome já está dizendo, o ego não pode amar. O ego não pode ser altruísta, isso é uma contradição. Por esse motivo, é que Paulo coloca no versículo 14, me ponho de joelhos. Ele quer dizer, esse assunto é espiritual. Se pôr de joelho, ou mesmo a oração, e aqui temos que tomar um profundo cuidado, porque é muito sensível a linha que divide o homem ego do homem espiritual. Porque o homem ego ora, o homem ego se coloca de joelhos. A diferença é que o homem ego, ele se põe de joelho, joelho no chão. Ele não curva o coração. Por isso que o homem ego, quando ele vê alguém orando sentado, ele fala mal, ele condena. Eu fui numa igreja, o povo ora sentado. Você acredita? Nem de pé fica. Nunca vi alguém ajoelhado orando ali naquela igreja. Eu que não quero me ajoelhar para que você veja que eu estou de joelhos. Prefiro ter meu coração curvado. Jesus Cristo falou sobre dois homens que entraram no templo para orar. Um fariseu e um publicano. Um bispo, do ponto de vista religioso, e um agiota, do ponto de vista material. Você imagina, se entram numa igreja, num templo, né? Igreja não, num templo. Um bispo, desses que fala gritando na televisão aí, que cura todo mundo. Imagina só, que coisa, vestido, né, bem vestido, uns têm chapéu, outros não têm chapéu, mas a essência é a mesma. E entra agora também um agiota, que você sabe, todo mundo sabe, que ele nem frequentar a igreja frequenta. Ele é agiota. Logo, a primeira impressão qual que é? Esse agiota, o que ele faz aí? Nem deveria ter entrado a princípio. Não é digno. Se arrependeu? É a pergunta que você faz. Agora, o outro é natural que entre, né? É bispo. Aí Jesus fala que esse tal de fariseu orava. E disse que o publicano orava. Só que o fariseu orava de si para si. Erguia a cabeça, as mãos. E fazia ali a relação de tudo que ele praticava de bom. Ó Senhor, tu tens visto que eu oro 3 vezes por dia, jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. O publicano não ousava levantar a cabeça. Batia no peito, coração contrito, disposição de coração. A pergunta de Jesus é: quem saiu dali justificado? Já pensaram nessa história? E a resposta é clara, né? Porque orar é disposição. Então, quando o apóstolo Paulo fala nesse alvo tão profundo, ele começa, ponham-me de joelhos, ou seja, começa daqui, de uma disposição de coração inclinado. Como que dissesse, para que Cristo habite em vocês, para que vocês possam estar arraigados em amor, para que vocês possam compreender aquilo que a mente humana não pode compreender,
E para que a plenitude de Deus encha vocês plenamente, é preciso começar com oração. Ou seja, Paulo diz, eu não farei uma conferência. Talvez uma conferência seja boa para explicar os 3 primeiros capítulos, a exposição. Mas agora, para transitar para a parte 2 da epístola, que é a prática da palavra, ele fala, tem que ter oração. Eu oro por vocês, para que o Espírito de Deus, a potência de Deus, a força divina em vós realize isso. Ninguém vai amar sem que o Espírito de Deus possa nos tomar completamente e Ele amar em nós e por meio de nós. Mas cuidado, amar em nós e por meio de nós não é uma substituição do que somos. Porque a ideia de graça tem sido deturpada, graça e fé tem sido de tal modo deturpado que os que dizem entender isso, esses assuntos de graça e fé, eles acham que nada podem nem devem fazer, como se o ato de fazer ferisse a graça. Então, sejamos o que somos, homem ego, porque a graça é suficiente. Não tem graça nisso. A graça ensina, educa, transforma, salva. Então, quando eu digo para que o Espírito Santo ame em nós e por meio de nós, é o que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito. O Espírito vai produzir o fruto em você. Mas esse fruto não é a parte do seu viver. O fruto não é a parte da sua consciência. O fruto não é a parte do seu coração. O fruto não é algo que não passe por você. O fruto é o que o Espírito Santo gera enquanto transformação. Ou seja, o Cristo de Deus não apenas nos salva dos pecados, Ele nos liberta do pecado. E, portanto, Ele se torna em nós o poder divino para fazer vivermos uma vida divina. Por isso começa com oração, e ele fala desse poder do Espírito em nós. E quando o Espírito de Deus atua em nós, a primeira coisa que acontece é o habitar de Cristo. Nessa sequência que colocamos. Nós já falamos semana passada, mas eu quero atualizar os irmãos. Não confunda o habitar do Espírito de Deus com a presença imanente de Deus. A presença imanente é Deus está presente imanentemente em toda a sua criação, desde os minerais, passando pelos vegetais e pelos animais até os homens, e ainda além dos homens, ainda nos mundos invisíveis, ainda nos arcanjos, anjos, sejam tronos, principados, potestades, onde houver uma existência, Deus estará imanentemente em toda ela, porque é impossível que algo exista fora dele. O problema é que uma pedra, tendo Deus imanentemente nele, e nenhuma lógica pode contradizer essa verdade, porque afinal, se Deus é onipresente, Ele é infinito, então o finito tem que estar tomado de todo o infinito. Não tem, isso é matemática. E para quem acha que não pode envolver matemática com Bíblia, isso é o que os crentes chamam de onipresença de Deus. Deus está presente em tudo, em todos, e não há ambiente, nem espaço, nem tempo que Ele não preencha. Paulo disse isso claramente. Tudo existe nele. Agora é lógico que a pedra não tem a consciência da sua presença. Se você analisar a pedra do ponto de vista da matéria, lá você vai encontrar átomos. E os átomos possuem uma inteligência mecânica, porque ali os prótons, eles gravitam em torno de um núcleo. E eles gravitam numa velocidade tal, sem se esbarrarem um no outro, para gerar a densidade do objeto. E a velocidade é tão grande que agora, para nós, de tão lentos, tudo está parado. Não é assim? Isso não é inteligência? Mas a pedra não tem a consciência
dessa suprema inteligência nela, imanente, que faz isso acontecer. Você entende? Tem a presença, mas não tem a consciência. Por isso a pedra não se pode declarar a favor ou contra Deus. Perfeito? Assim também são os vegetais, que têm maior consciência da presença do que a pedra, os minerais, mas ainda assim não têm consciência inteligente. Os animais, semelhantemente, mas têm uma consciência maior que os vegetais, mas não a ponto de perceber a presença imanente. Ora, o homem tem Deus também imanentemente em si, como a pedra, o animal, o vegetal e o animal. Mas o homem, porque ele se desintegrou de Deus, por causa da ignorância em que ele vive, das trevas do seu entendimento, também não tem consciência da presença de Deus. Até que a luz brilhe no seu interior, ele comece a perceber. Quando ele começa a perceber essa presença imanente, isso é ação do Espírito Santo dentro dele. E somente, portanto, quando o homem ganha consciência da presença imanente, é que essa presença deixa de ser mera presença imanente para habitar o homem. Porque habitar implica relacionamento e comunhão. Vocês entendem? É como se porventura, cuidado com o que eu vou colocar. Não vou colocar. Quando fala, e assim habite Cristo ricamente, não basta ele dizer assim habite Cristo. Quando ele diz, versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Não é nesse texto que ele fala ricamente, né? A riqueza, versículo 16. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então não confunda, esse habitar de Cristo fala da capacidade, ou melhor, fala da consciência que o homem tem da presença e da resposta que o homem dá a essa presença. Porque o homem pode ignorar a presença, e se ele ignora a presença, estando Deus presente, não habita, porque o habitar implica relacionamento e comunhão. O homem pode ganhar certa consciência da presença, mas ainda assim ele desprezar ou ignorar a presença, e portanto Deus não habita. Ou agora ele pode ter a consciência e agora ele responder positivamente, e agora se entender como templo de Deus, e entendendo-se como templo de Deus, agora desenvolver relacionamento, e aí então Cristo agora habita. Perfeito? Mas por meio do poder do Espírito Santo, por meio da fé. A fé não é algo que é irreal, que você julga que seja real. Não, é o contrário. A fé, ela é a mão do Espírito, é o sentido, ou são os sentidos do espírito humano que toca, que se relaciona com o espiritual. É que dá a você a possibilidade de ter um desfrute daquilo que ultrapassa, que vai além dos 5 sentidos materiais que nós temos. E então, habitando Cristo, e somente habitando Cristo, resulta em nós estarmos arraigados em amor. O amor e o estar arraigado em amor será uma consequência, um resultado. Então, ao invés de você buscar, por exemplo, a prática do amor, você não vai conseguir. Você nunca conseguiu. Nós não conseguimos. Porque você está tentando realizar aquilo que é o Espírito de Deus que realiza, e não você. Então a ideia é joelhos dobrados diante do Pai, no sentido de coração. No sentido de você entender que essas coisas espirituais é uma conquista espiritual, não humana, não dogmática, não teológica, não denominacional. Não é porque a denominação pede, não é porque ela obriga, não é porque o diabo ameaça, não é porque o inferno arde, nada disso. É uma conquista. E essa conquista espiritual,
ela se dá com um esforço muito grande. Mas não é esforço do homem ego. É exatamente o contrário. É uma potência do espírito humano para vencer esse ego, que é tão forte em nós. É aquele texto que Jesus fala que o reino de Deus é tomado por esforço. No sentido mais literal do texto, o reino de Deus é tomado por assalto. E são poucos os que conseguem entrar nele, ou somente aqueles que se entregam de corpo e alma e espírito entram nesse reino. Ou seja, você tem que saber que você está dentro de uma luta. E essa luta é exatamente o oposto da força do seu ego. Semana passada uma pessoa me perguntou ao cabo da reunião: pastor, como é que eu sei quando é e quando não é o ego? É muito simples. A princípio eu julgo simples, mas é um tanto complexo. Concordo que não é tão simples assim, mas para quem já tem um desenvolvimento espiritual, chega a ser simples. O problema é que nós precisamos nos julgar continuamente. Nós não nos julgamos, nós julgamos os outros. Julgar os outros é fácil. A gente julga tudo, todos, a gente critica, a gente fala. Nós nos preocupamos com tanta coisa alheia a nós, e nós deixamos de nos perceber. Por que eu congrego? Por que eu vou ao culto? Por que eu não vou ao culto? Por que eu oro? Por que eu não oro? Nós temos que gastar tempo conosco, tempo com Deus, meditando, refletindo, considerando, nos julgando. Nos julgar não é nos condenar, não. É que nós coloquemos o nosso coração diante de Deus e peçamos direcionamento. Senhor, que o Senhor possa separar alma e espírito juntas e medulas. Eu tenho que ter esse discernimento. Então, o resultado desse habitar é esse amor que excede. Será um resultado, é uma conquista do espírito humano. Eu sei que essa frase incomoda, sobretudo, os calvinistas, né? É uma conquista do espírito humano? Mas é lógico, se a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, então quando o espírito prevalece, é uma conquista de quem? Isso é lógico. Alguém vai prevalecer, alguém vai ter a conquista. Não, pastor, mas esse espírito aqui é o espírito de Deus. É verdade que é o espírito de Deus. Só que o espírito de Deus é um só com o espírito humano. 1 Coríntios 6,16. Até mesmo porque a própria Bíblia, ou que seja o Novo Testamento, não consegue diferenciar espírito humano de espírito divino, não poucas vezes. Enfim, de todo modo, aí nós chegamos nesse amor. Interessante que eu falava agora há pouco, o amor enquanto alvo, né? Alvo da vida cristã. Poderíamos dizer que a maioria dos cristãos nunca pensaram o amor enquanto alvo. Infelizmente. E ainda aqueles que já pensaram, a maioria não tem o amor enquanto alvo. Estão preocupados com a roupa que a pessoa está vestindo. Poxa vida. Pessoas comentam na internet que a irmã estava cantando de calça. E eu fico imaginando como é que a pessoa está em casa, perde o tempo dela para assistir a um culto pela internet e fica olhando porque a tela é pequena. Porque esse tamanho tudo se reduz a uma tela. Se for de celular, e ele consegue enxergar uma mulher de calça. O que ele está buscando na internet? Tem vídeos melhores para você ver, mais quentes. Você vai para a igreja buscar mulher de calça. Tem tanto lugar para você ver mulher sem roupa. Você vai ficar na igreja. Isso é homem ego. É o homem ego que está condenando a mulher de calça, mas está olhando. Entendeu como é que é a ideia? O homem ego, coitado, ele, na mesma hora que ele condena, ele se condena. Bobagem. Está lá o homem, lá, o outro olhando, falando do outro que está tocando de brinco.
Uma argola na orelha não muda a vida de ninguém. Quem tem brinco na orelha não é melhor do que quem não tem. E quem não tem não é melhor do que quem tem. Porque é só uma argola. Tatuagem é só um desenho. Desde que não seja imoral ou diabólico, é só um desenho. É o nome do pai, da filha, da mulher. Fé. Escrito fé. Mas eles não pensam no amor. O amor é a única coisa que não existe no cristianismo. Nem na prática, nem na teoria. Isso é uma verdade, não tem o que fazer. Agora veja que esse amor, no qual devemos estar arraigados e alicerçados, ele agora não é um amor estático, não é um alvo que você alcança e fala, alcancei, porque o amor, sendo o próprio Deus, é infinito. No sentido de que nós provamos esse amor e o experimentamos e o expressamos sempre em pequenas medidas. Por isso que Paulo fala que é preciso compreender com todos os santos. E olha que quando fala de amor, nunca pode pensar compreender sozinho. O amor nunca está sozinho. Para aqueles que pensam que não precisa de igreja, não tem as pessoas que pensam? Não precisa de igreja. Essa pessoa tem razão, porque o sistema denominacional matou a fé dessas pessoas. E eu também não ficaria, eu não teria condições. Mas não por ser um opositor a uma verdade, ou melhor, a uma necessidade de uma comunidade, mas por não ter o ambiente para estar em amor. Agora, imagine só, eu ser contra a igreja, contra o reunir-se, para crescer, para contribuir mutuamente com meus dons, com meus talentos, com o meu esforço físico, com o meu dinheiro, com o meu abraço, com a minha presença. Isso aí nunca vai ser divino. Desigrejado nunca é divino. Entendam, desigrejado enquanto uma filosofia e um idealismo anti-comunidade. Não é antissistema. Ou seja, eles acabaram ficando contra um sistema do cristianismo decaído, e aí acabaram agora colocando tudo dentro de um mesmo tacho, e agora eles se opõem a qualquer tipo de relacionamento comunitário orgânico. Aí são opositores, ficam na internet, batendo. Sabem de nada. Sabem de nada. Mas acham que sabem tudo, como os terraplanistas pensam também, né? Acham que descobriram a roda. Bem, de todo modo, quando Paulo fala sobre o amor, ele fala arraigados em amor. Não é arraigados no amor somente, mas é nós arraigados, nós entrelaçados. Então, primeiramente, nós entrelaçados, e aí sim, nós, como diz o versículo, alicerçados. O amor é o alicerce, mas é também a liga que nos une, os conectivos, ou que seja, é uma medula espiritual que faz de muitos membros um só corpo. É o amor. Então não basta que eu diga, eu quero estar alicerçado no amor, sem entrelaçar, não existe, aí não é amor, aí é egoísmo. Eu estou alicerçado no amor, mas não quero me entrelaçar em amor. Então você nunca esteve no amor. Por isso que Paulo fala, compreender com todos os santos. O amor sempre é inclusivo. O amor nunca vai excluir absolutamente ninguém. Nunca. Se há alguma exclusão, é o próprio ego que se exclui do todo e ao todo não quer pertencer. Então, com todos os santos, começa um processo de conhecer aquilo que humanamente é impossível de conhecer. Porque diz que o amor, ele excede todo o entendimento. Ou seja, não é possível que
todo o entendimento junto de todos os homens compreende o amor. Nunca será possível. O amor, a mente humana de si mesma, todas elas juntas, formando um grande mentão. Vocês entendem o que é mentão? Ou uma grande mentona, ou uma mente grande. Entendeu agora? Só agora? Formando uma mente enorme. Nunca vai compreender o amor. O amor é muito maior do que qualquer intelectualismo, do que qualquer conceito, do que qualquer inteligência. Nenhuma mente humana e nem todas elas juntas podem compreender o amor. O amor excede todo o entendimento. Mas agora, por meio do Espírito, da intuição do Espírito, da revelação do Espírito, todos nós, tendo Cristo habitando em nós, nós vamos conhecer a altura, a largura, a profundidade. Como diz o texto, deixe-me ver, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. 4 Ds, hein? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Puxa vida. Já imaginaram isso? É o alvo. Agora, evidentemente, que nós também somos mente humana. Nós também temos uma limitação. A capacidade de compreensão nossa é infinitamente finita e limitada. E como o amor tem sua infinitude, essa altura, largura, profundidade, isso não é possível de se conhecer cabalmente. E, portanto, o conhecer e experimentar o amor é uma experiência eterna, cada vez maior. E quanto mais você ganha, mais distante está da sua plenitude. É uma busca incessante em direção ao infinito, sem nunca alcançá-lo. Alguém fala, mas isso aí, depois de tudo que dissemos, o homem ego vai dizer, isso é utópico. Porque o texto conclui dizendo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, o que é a plenitude de Deus? Segundo o texto, é o amor. Somente quando você conhece essas dimensões, 4 dimensões do amor, então agora que você tem a compreensão, o entendimento possível da largura, altura, profundidade, enfim, agora tem em si a plenitude. O amor de Deus é a plenitude de Deus. Agora imagine que alguém querendo ter a plenitude de Deus, quer que Deus venha, do modo como se busca, vem, entra aqui em mim, e não sabe que quando ele se encher de tal plenitude, ele será todo amor. Mas quem quer ser todo amor? Eles querem ter raios saindo pelos ouvidos, pelos olhos, pela boca, eles querem, ter fogo nas mãos, é isso que eles querem. Amor? Para de bobagem. Mas para o homem ego, o texto conclui dizendo, ora, aquele que é poderoso, então tem alguém que é poderoso. Diante dessa mensagem a gente se sente fraco, mas é bom se sentir fraco, até porque quem se sente forte é o homem ego. Então, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, e portanto esse alvo deve ser pensado, no sentido de você ter em si esse desejo, e deve ser também pedido, ou seja, a atitude de oração e a busca para que Deus, para aquele que é poderoso, de fazer infinitamente mais do que isso. Ou seja, Deus é tão grande que isso que chamam utópico, para Ele é nada. Porque Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. E o poder aqui está para gerar esse alicerçado e esse arraigado em amor, e não sair fogo pelos olhos, nem pelo nariz.
mas diz: fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Ou seja, quando alcançarmos este alvo, não teremos para nós nenhuma glória, mas a Ele seja a glória na igreja. A igreja é um veículo de glória, e em Cristo Jesus é um veículo de glória ao Pai, por todas as gerações, para todo sempre, e que assim seja. Ou seja, o amor, uma vez provado, experimentado, vivido, praticado, quando Ele nos tomar completamente, se tivermos nós tomado de toda a plenitude de Deus, isso não trará a nós nenhuma glória, porque toda glória, passando por nós, resulta na glória eterna, aquele que nos deu todas as coisas. Amém? Então, um texto lindo. Concluímos hoje o capítulo 3 de Efésios. Semana que vem nós começamos o capítulo 4. Tá bom?